Muito bem-vindos. Agradecemos aqui a presença de vocês. O sistema RPM ele teve um pequeno probleminha, foi geral, né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos passar as perguntas para vocês, elas estão sendo todas gravadas, né? E depois vai ser passado para todos os participantes do congresso, né? Então, antes de mais nada, agradecemos, né, a presença aqui de vocês. Eu vou colocar aqui na tela aqui para ficar mais fácil começar a colocar as perguntas. Só para falar, eu também sou da Federal de São Carlos. Estou em Brasília, aqui em Embrapa, mas sou da Federal de São Carlos, bióloga, né? Então, eu entendi a hora que você falou lá de ecossistema, e eu tenho alunos de todas as áreas, acho bem importante essa coisa multidisciplinar, né? E tem um químico. E eu sempre falo assim, tem coisas de biologia que você não precisa saber tudo, né? Assim, é importante você entender a ideia, né? E somar com o grupo, né? Então, isso que é o importante. Vamos lá, a gente tem 9 minutinhos aqui, é rápido, né? Para tanta coisa importante, mas começamos aqui um pequeno meeting aqui, e depois com certeza vai trazer muitas expectativas, e depois outras pessoas também depois vão entrar em contato com a empresa de vocês, né? Então, a primeira aqui, quais são os principais obstáculos que as empresas enfrentam a levar seus produtos do mercado para o laboratório? Não, do laboratório para o mercado. Do laboratório para o mercado. Uhum. Desculpa. Só para entender, nós vamos responder agora, gravar, e depois isso vai ser disponibilizado. Isso vai ser disponibilizado porque todo o sistema RPM nosso aqui, ele caiu. Na realidade, foi uma coisa geral, né? E aí nós estamos gravando. E assim que o sistema voltar, os palestrantes vão ter acesso às respostas. Tá bem, eu acho que pela sequência de 3 perguntas aí, talvez a primeira e a segunda seja mais para mim. Não sei se Lê quer complementar, mas vou falar primeiro as 2 primeiras e a Lê depois assume a terceira aí, que eu acho que é dentro da área dela. Bom, levar um produto do laboratório ao mercado tem uma série de desafios, né? O primeiro é a questão do próprio mercado e da aceitação do mercado. Então, quando a gente está fazendo um produto inovador, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber se esse produto vai atender ou não as expectativas da empresa, dos clientes, de uma forma geral. Há um erro, um equívoco muito grande quando se pensa que o mais importante é a tecnologia. A tecnologia pode ser maravilhosa, mas se ela não solucionar um problema claro do mercado, isso não vai ter capacidade de ser colocado dessa maneira. Eu diria que, então, o principal problema é a questão de aceitação do mercado, os riscos disso, tem que ser testado antes, isso eu falo bastante na apresentação. Depois tem os custos também envolvidos nisso, né? Nós temos os riscos financeiros envolvidos em levar. Normalmente, a subvenção econômica é um caminho melhor para poder fazer essa parte mais básica, procurar recursos não reembolsáveis para essa parte, até que o produto possa ser testado no mercado, e aí sim, ter as fontes de financiamento do negócio em si. Então, principalmente essa questão de aceitação do mercado e a parte econômica do processo também. Equilibrar esse desejo de inovação com a necessidade de garantir a viabilidade econômica, essa é uma resposta bastante fácil, sabe por quê? Hoje, negócios eles não são sustentáveis no longo prazo se eles não inovarem, né? Porque a disrupção está sendo tão grande, né? A cada dia surge uma empresa nova. Então, assim, com produtos e soluções completamente novas que acabam com os mercados anteriores. Então, inovar não é mais uma questão de viabilidade econômica. No longo prazo, não tem jeito de conseguir viabilidade econômica sem inovação. Só para dar um exemplo, as empresas têm uma necessidade de crescer. Se elas têm uma necessidade de crescer,
A empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Ou a empresa está crescendo, ela está morrendo. Isso é fato. Se ela tem uma necessidade de crescer, ela precisa de novos produtos para continuar nesse processo. Ela não consegue crescer com os mesmos produtos, as mesmas ofertas durante muito tempo. Ela precisa sempre estar trazendo coisas novas. Então, nesse caso, está intimamente ligado com a própria viabilidade econômica de longo prazo. No curto prazo, inovação é custo. No longo prazo, é sobrevivência. Então, é uma questão de uma decisão da empresa aí. Se quer sobreviver no longo prazo, tem que inovar. Aí passo para o Leandro para fazer A Lê também pediu para complementar. Eu acho excelente também essa complementação. Muito uma bem-vinda, Lê, visão. por gentileza. Complemente. E também pode, também o Paulo lembrou de mais alguma coisa, gostaria de complementar, porque é um tema extremamente relevante, tá bom? Perfeito. Eu acho que só complementando o Paulo nessa questão de obstáculos enfrentados, né, para levar produtos do laboratório para o mercado, tem 2 pontinhos a mais que eu colocaria, que primeiro é que as pessoas que estão no mercado desconhecem o que é, de fato, nanotecnologia, nanobiotecnologia, né, e vamos dizer, essas ciências duras, né? Então, as pessoas do mercado têm muita dificuldade para entender. Enfim, são nichos diferentes. Então, é sempre importante colocar que, para a gente poder levar um produto do laboratório para o mercado, a gente tem que simplificar o máximo possível para que todo mundo possa entender isso, para depois a gente poder trabalhar esses detalhes com o pessoal do mercado, tá? Para além disso, isso seria um dos desafios que eu vejo muito, né? O mercado não entendendo, e aí, na hora de pegar investimento e coisas assim, acaba que a galera fica interessada, mas chega no final e fala, pô, mas qual que é o fit com o mercado? Não tô entendendo, que é um pouco do que o Paulo já comentou. Depois é que existe preconceitos. Existem muitos preconceitos nessa área, no sentido de, você é da academia, você não sabe sobre o mercado. Vem cá que eu vou te ensinar a ser empreendedor. O que, na realidade, a gente, quem é da academia, quem trabalha com ciência e de modo geral, já sabe ser empreendedor. A gente só é educado de outra forma, né? Então, é importante que as pessoas saibam que elas vão lidar com preconceitos, né? Da mesma forma que quem é da academia também tem bastante preconceito com pessoas empreendedoras que eu conheço, mas a ideia é que as pessoas estejam preparadas para esses preconceitos. Então, estou preparado, você está falando isso para mim, ser a pessoa mais educada possível e conversar, tentar conversar e se preparar para ser algo respeitoso, assim, né? Então, é meio complicado falar que existe preconceito, mas existe, né? Então, é legal todo mundo estar preparado nesse sentido. Dito isso, quais são as possíveis aplicações de nanobiotecnologia e bioengenharia em ecossistemas de inovação? Eu acho que a ideia do ecossistema de inovação, ele é muito sobre... Não sei se estou falando muito rápido, gente, tá ok? Não, tá bem, tá super bem. Tá, bom. A ideia de um ecossistema de inovação é que a gente construa e inove em conjunto, né? Então, por exemplo, se a gente está num ecossistema, eu estou em São Carlos, né? Da UFSCar aqui, né? Sou cria da UFSCar. E aqui tem um ecossistema de inovação que chama-se Sanka Hub. E aí, para que o ecossistema possa crescer, precisa ter diferentes agentes, diversos locais para fazer ele crescer. Então, quando a gente fala de nanobiotecnologia e bioengenharia, eu sinto que é mais sobre essas pessoas estarem no ecossistema de inovação e auxiliarem o ecossistema de inovação no sentido de, por exemplo, tirar um pouco desses preconceitos que eu comentei, auxiliar para que as pessoas que sejam investidoras, que estejam ali querendo investir dinheiro dentro do ecossistema de inovação, para que elas entendam a importância do que é uma nanobiotecnologia, o que é bioengenharia, facilitar esse acesso de alguma forma, essa galera, a esses conteúdos, né? E isso é uma via de mão dupla. Então,
se a galera tá lá para ir, se as pessoas estão entrando no ecossistema de inovação, pensando em nanobiotecnologia e bioengenharia, dessa área, é importante também que o ecossistema de inovação auxilie essas pessoas dentro da jornada delas. Então, pode ser com mentoria, troca de experiências, eventos e afins. E aí, a ideia é que, juntos, todo mundo consiga construir um melhor ecossistema de inovação para aquele local. Então, no caso do Sanka Hub, a galera das universidades aqui, estou colocando USP, UFSCar, Unicep e algumas faculdades, tipo a FATEC e o IFISP também, são institutos que vão trazer a parte da ciência para melhorar o ecossistema de inovação. Então, fazer eventos para auxiliar a galera a entender melhor o que é isso. Enfim, vou acabar me repetindo. Mas a ideia é que não existe uma aplicação prática disso, no sentido de vou fazer trabalhar com nanobiotecnologia aqui, mas existe um ecossistema que precisa estar ali para apoiar quem está entrando para colocar um produto do laboratório para o mercado e afins. Então, a ideia é colaborar para que todo o ecossistema, tipo no caso do Sanka Hub, todo o Sanka Hub evolua para um momento em que pessoas que estão colocando produtos do laboratório para o mercado tenham essa... como é que fala? Desculpa, eu li aqui, eu me desconcentrei. Tenham essa... eu esqueci o que eu estava falando. O benefício, né? Esse benefício mesmo. Boa. Benefício muito. Obrigado, Paulo. Eu queria só comentar que nanobiotecnologia e bioengenharia são extremamente transversais. Na verdade, tem que identificar a conexão dessas tecnologias com outras que já existem, né? Saber como é que está acontecendo isso ao longo do ecossistema, ou seja, precisa ser mais proativo também, né, Lê? Ser mais proativo, procurar conversar, interagir, e aí pode surgir novas oportunidades nessa linha. Não sei como é que a gente está de tempo aí, se a gente está estourado, mas... Não tem esses minutinhos aí, é super importante, pode continuar nessa linha, né, de raciocínio que é super importante. Antes de passar para ler novamente, deixa eu só fazer um comentário com relação a essas questões, né? Nanobiotecnologia, ela tem uma infinidade de aplicações, né? Tem uma infinidade de aplicações em várias indústrias diferentes. As pessoas, muitas vezes, da academia, elas têm muita curiosidade do ponto de vista da ciência e pouca curiosidade do ponto de vista do mercado. Às vezes, conversam um pouco com pessoas do mercado. Então, assim, o ecossistema ele tem esse papel de fazer com que você conheça uma pessoa que pode estar usando uma aplicação e que fala, olha, a minha tecnologia é extremamente aderente a isso que você está fazendo. E pode impulsionar esse produto. Você já imaginou usar nanotecnologia nesse composto que você está usando? Já pensou fazer essa luva com nanobiomaterial? Já pensou fazer por exemplo, uma produção feita em impressora 3D com esse nanobiomaterial? Então, se a gente não for ao mercado, se a gente não conversar com as dizem que no ecossistema a parte mais importante, e aí passando a palavra para ler novamente, a parte mais importante é a cafeteria, né? É ali que as coisas acontecem, porque é ali que as pessoas interagem. Mas é muito importante. E essas são super transversais. Então, sai do seu laboratório, vai compartilhar. E você vai ver milhares de aplicações possíveis. O Luciano acabou de enviar uma mensagem para vocês, né? Muito obrigado a todo o time do Tropos Lab, né? O curso de vocês foi simplesmente incrível, né? E realmente o curso, esse tipo de apresentação, né, de informações, elas são essenciais exatamente para colocar em prática, né? Tudo que vocês falaram, e essa divulgação é super importante, né? Então, realmente, agradecemos muito. Tem mais aqui uma pergunta aqui, mas chegou aqui, eu preciso só, se vocês puderem responder rapidinho. Quais são as principais diferenças entre a invenção e a inovação e como os empreendedores podem criar valor a partir das suas ideias? Vou começar e passo para ler aqui. Inovação e invenção
tem a ver com aplicação no mercado. A inovação ela só existe quando você gera dinheiro novo. Se aquilo não faz sentido para ninguém, eu posso inventar algo que seja, sei lá, da minha cabeça. Aquilo ali não resolve problema nenhum, não tem interesse em lugar nenhum. As pessoas acham legal, mas e fica só nisso, entende? A inovação não. A inovação ela tem que resolver um problema do mercado, tem que estar alinhado a uma expectativa de alguém. Alguém precisa botar a mão no bolso e dizer, isso me interessa, isso cria valor para mim. Quando eu falo botar a mão no bolso, é só uma analogia com perceber que aquilo tem valor e estar disposto a entregar algo. Não precisa ser financeiro. Pode ser de outra forma. Eu posso fazer inovação frugal, que é uma coisa que muitas vezes está ligado a uma solução de baixo custo, que ninguém vai pagar, mas que resolve o problema de uma grande comunidade. Enfim, não precisa ser um valor monetário, mas precisa gerar valor para alguém, né? E aí, vou passar para ele responder a segunda aí. Se você puder repetir a segunda, por gentileza, a segunda parte da pergunta. Inovação e invenção, e a segunda parte? Como os empreendedores podem criar Como os valor. empreendedores podem criar valores a partir das suas ideias. Uhum. Desculpa ter cortado aqui junto. Sem problema. Quer começar a ler? Não, eu só ia complementar aquilo que você comentou, que inovação também tem muito a ver com timing. Né? Entender um pouco do mercado é importante. Tipo, recentemente eu estava vendo, posso falar alguns dados errados aqui, porque eu tenho uma péssima memória, mas eu estava vendo que o primeiro carro elétrico foi feito no Brasil com o criador do Gurgel há uns 30 anos atrás. E não foi para frente essa ideia. E hoje, o que a gente está, o mercado está pedindo são carros elétricos. Então, é sempre importante conhecer o mercado que você está entrando para ver se ele está preparado também para receber o que você está propondo, porque às vezes não tem como acompanhar, tá? Enfim, não basta só ser uma invenção, mas também tem que acompanhar o mercado, que foi o que o Paulo comentou. Paulo, se você quiser falar um pouquinho sobre como os empreendedores podem criar valor a partir das ideias. Então, gostaria sim. A questão basicamente, normalmente a gente tem uma perspectiva muito focada, né? Eu trabalho com cientistas empreendedores há muitos anos, mais de 15 anos, focado em empreendedorismo dentro do ambiente acadêmico, né? O que acontece de uma forma geral? A grande maioria dos pesquisadores cientistas se apaixonam pela tecnologia, pelo prazer de desenvolver a tecnologia. Né? E esquecem o fator de quem vai usar essa tecnologia. Né? Pouco conversam com essas pessoas, pouco entendem essas pessoas. A gente aplica a metodologia de Design Thinking nos nossos processos de consultoria, e um dos processos Design Thinking é a questão da construção da empatia, de você entender as dores do mercado, entender o comportamento do consumidor, entender as dores do consumidor. Eu costumo dizer que, falando aqui dentro de nanobiotecnologia, né, ou nanotecnologia de uma forma geral, imagine que eu crio um composto que conserve a temperatura, uma cerâmica que conserve a temperatura do café no copo. Tá? Essa cerâmica, com esse composto nanotecnológico, tem uma propriedade de conservar a tecnologia. E aí eu esqueço que, para fazer um copo, eu tenho que ter uma alça, eu tenho que ter design, eu tenho que ter, sabe, cores diferentes. A pessoa só pensa na tecnologia, só pensa que a cerâmica vai ter essa propriedade. Então, precisa dar um pulo para fora da universidade e enxergar o que está acontecendo lá fora. Tem que se ousar um pouquinho, romper essas fronteiras da universidade. Ele consegue produzir muito mais valor para ele e para a sociedade se ele simplesmente abrir os olhos para os portões da universidade e cruzar essas fronteiras, entende? Sem ter medo, conversar com as pessoas, escutar o que as pessoas sentem. É aquela história. Se um pesquisador típico, daquele raiz, né, for desenvolver um composto nanotecnológico para conservar uma temperatura de uma bebida, ele provavelmente vai fazer uma xícara, né, sem alça, sem a orelhinha para você segurar, vai ser de uma cor horrorosa,
entende? Vai ser de um padrão só, e a pessoa fala assim, mas cadê a alça? Ah, que alça? Ninguém precisa de alça. Para que alça? Ah, mas só tem essa cor? Ué, o que você está querendo? Que eu faça 200 cores? Sabe? Então, assim, a pessoa não olha para o mercado, e essa é a principal forma de você perder a oportunidade de levar a sua tecnologia para o mercado. Olhe para o mercado, converse com o mercado, converse com as pessoas. Eu já escutei falar uma vez uma pessoa dizendo assim, Paulo, eu já conversei com alguém da empresa tal e ele falou que não tinha interesse. Uma empresa, uma pessoa, não é isso. É conversar mais, é ter mais, sabe? É entender mais, é perder esse medo. Então, vai lá, conversa com as pessoas, entende? É assim que eu consigo perceber valor nas novas ideias. Se você conseguir conectar com o mercado, vai ser brilhante. É assim que os Estados Unidos fazem muitas das coisas, é assim que a Suécia faz muitas das coisas, e assim, o Brasil tem muito potencial para fazer isso, porque tem pesquisadores de altíssimo nível. Eu gostaria de agradecer, assim, imensamente, né? Aqui a Lê, ao Paulo, toda a equipe da Tropos Lab. Eu aprendi muito, né? Confesso que eu era aquele cientista que tinha uma cabeça assim, e aí, conforme vai passando o conhecimento, esses tipos de mini cursos, né? Nós vamos aprendendo, tá? Desculpa. Deixa eu estar aqui numa outra salas aqui aberta também para o andamento do congresso. Já fechei. Então, agradecer imensamente. Até aprendi muito durante esses dias aqui com vocês e com certeza, né? Todos os participantes também. E eu fiquei empolgada até de ver cursos também, porque realmente, quanto mais a gente conhece, né? Mais é importante a gente continuar nesse avanço, né, desse conhecimento, porque, sem dúvida nenhuma, é uma área essencial, tá? Então, agradecemos, né, em nome do Luciano, de toda a comissão organizadora, tá? Sempre sejam muito bem-vindos. Muito Foi um obrigada prazer pela da nossa oportunidade. parte. Muito legal, obrigado. Oportunidade sensacional de falar com pesquisadores do mais alto nível. A gente tem um carinho muito grande pela instituição que está organizando, né? Que é a Embrapa. A gente acha que é o amor de todos os brasileiros aí. Eu acho que está no coração de todos. Então, para nós, né? Falando em nome da Tropos, foi um grande prazer estar tendo essa oportunidade e compartilhando um pouco do conhecimento empreendedor para cientistas. Agradecemos também a vocês, a toda a equipe, né? Por toda o conhecimento, pela presença aqui. Gratidão e sejam sempre muito bem-vindos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.